Hoje no MP Cidadão você vai acompanhar uma entrevista exclusiva sobre o trabalho da Força Tarefa de Atuação Integrada na fiscalização de ações municipais e estaduais de enfrentamento à Covid-19. Confira a participação do coordenador do Núcleo Executivo da FT Covid-19 do MPRJ, promotor de Justiça Tiago Veras. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Para garantir a defesa dos direitos dos cidadãos fluminenses, promotores e procuradores de justiça trabalham ativamente em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar este trabalho no nosso novo quadro, MPRJ pelo Estado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu recomendação ao Serviço Único Notarial e Registral do município de Paraty, no litoral sul do estado, em relação à demanda de registro de nascimento de crianças com menos de 3 anos de idade. O MPRJ pede atenção para os nascimentos ocorridos fora dos hospitais e maternidades. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça de Paraty, expediu recomendação ao cartório extrajudicial do município de Paraty para que, quando houver demanda de registro de nascimento de crianças nascidas no lar, ou seja, nascidas sem assistência médica ou hospitalar, para que observe todo o procedimento traçado pela Lei de Registros Públicos e pelo provimento número 28 de 2013 do CNJ e também pela consolidação normativa da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Promotoria de Justiça de Paraty recebeu inicialmente uma ouvidoria de um pai que alegava que não estava conseguindo realizar o registro de nascimento de sua filha, nascida em casa, no cartório extrajudicial de Paraty. Segundo esse pai, o oficial do cartório estava exigindo a apresentação de uma DNV, uma declaração de nascido vivo emitida por profissional de saúde. E como a criança havia nascido em casa, o pai não possuía tal documentação. Posteriormente, observou-se que a questão não se tratava de um fato isolado, mas que o cartório extrajudicial de Paraty estava negando de forma generalizada registro de nascimento a todas as crianças que nasciam em casa e que durante o parto não tinha recebido assistência médica. A situação estava se agravando mais ainda em virtude da pandemia de coronavírus, já que muitos pais, para evitar o ambiente hospitalar, estão optando por ter filhos em casa. E assim o número de crianças sem registro, ou seja, sem certidão de nascimento, estava aumentando. A justificativa do oficial de registro era que não possuía atribuição para emitir a DNV, a Declaração de Nascido Vivo, que a atribuição para tanto seria de um profissional de saúde, e também que, caso ele realizasse o registro de nascimento dessas crianças nascidas em casa, sem DNV, isso poderia abrir possibilidade, dar margem a fraudes. Por exemplo, de forma genérica, o que era narrado pelo oficial, adoções à brasileira, tráfico de criança, dentre outras modalidades de fraude. Acontece que, ao adotar tal conduta, o oficial do cartório de Paraty inobservou o procedimento já traçado pela Lei de Registros Públicos, pelo provimento número 28 de 2013 do CNJ e pela consolidação normativa da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que já levam em conta a possibilidade em abstrato da ocorrência de fraudes e também, por outro lado, a necessidade de se erradicar o subregistro de nascimento de pessoas.
O procedimento delineado por tais órgãos públicos, por tais normativas, prevê como regra a realização a emissão de DNV pelo próprio oficial de registro em casos de crianças com menos de 3 anos nascidas em casa, sem assistência médica, e também após a emissão da DNV, a realização do registro dessas crianças e 5 dias após a comunicação ao Ministério Público, para que o Ministério Público reprima de forma posterior eventual fraude. Tais normativas prevêem, além disso, de forma excepcional, que o oficial do cartório tem o poder-dever de realizar diligências caso haja alguma suspeita de fraude, no caso concreto. O oficial do cartório pode realizar mais variados tipos de diligências, tais como verificar se os pais fizeram pré-natal, se a mãe possui fotografias da gravidez, entre outras provas para comprovar que aquela mãe estava grávida e teve aquele filho, evitando-se fraude. E, de forma mais excepcional ainda, os referidos atos normativos prevêem que, se houver substancial suspeita de fraude e após realizadas diligências pelo oficial do cartório, tais suspeitas permanecerem, aí sim o oficial do cartório pode negar registro de nascimento à criança, mas de qualquer forma deve levar tal questão ao Poder Judiciário de forma individualizada. Deve suscitar o que se chama de procedimento de dúvida para que o juiz verifique ali com mais elementos de prova se há efetivamente alguma fraude, mas isso em caráter absolutamente excepcional. A Promotoria de Justiça de Paraty, então, para sanar o problema, inicialmente emitiu um parecer no único procedimento de dúvida suscitado pelo cartório extrajudicial, para o caso de uma criança específica. O Ministério Público pugnou para que fosse julgada improcedente a dúvida do oficial do cartório, já que ele não havia seguido o procedimento previsto nas normativas. Ele só poderia negar o registro após realizar as diligências e demonstrar uma suspeita concreta de fraude, o que foi acolhido pelo juiz. Posteriormente, expediu uma recomendação para o oficial do cartório para que ele adotasse as providências, o procedimento previsto nas normas que regem o tema e, por fim, o Ministério Público está coletando dados de todas as crianças que tiveram registro de nascimento negado, especialmente nesse período de pandemia, para tentar regularizar a situação de todas as crianças prejudicadas. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem uma entrevista exclusiva com o promotor de justiça, Tiago Veras. Nós já voltamos. E o MP Cidadão está de volta. No dia 7 de abril deste ano, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instituiu a Força-Tarefa de Atuação Integrada na fiscalização das ações estaduais e municipais de enfrentamento à Covid-19, a FT-Covid. É este o tema do nosso bloco de entrevistas. Para conversarmos sobre este assunto, nós convidamos o coordenador do Núcleo Executivo da Força Tarefa, promotor de Justiça, Tiago Veras. Olá, promotor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho do Ministério Público no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Promotor, a gente sabe que um dos grandes desafios do MPRJ no início das atividades da Força Tarefa Covid-19 era justamente a tomada de decisões céleres, a necessidade da tomada de decisões rápidas para que a população fluminense não ficasse desassistida. Como é que se deu a atuação institucional do Ministério Público para promover essas ações
com a maior rapidez possível? Esse desafio de tomada de decisões céleres não foi apenas para o Ministério Público, mas também para todas as instituições públicas e privadas, não só no estado do Rio e no Brasil, mas também em todo o mundo. A pandemia, como esse fenômeno social até então não vivido pela nossa geração, gerou realmente uma grande dificuldade nessa tomada de decisões. Por parte da força-tarefa do combate à Covid, no MPRJ, nós podemos enfrentar essa dificuldade sobre 2 âmbitos. Em primeiro, em relação à questão prestacional. Nós entendemos que o poder público precisava tomar essas decisões sempre baseado em estudos científicos, em evidências científicas que fundamentassem a sua tomada de decisão por um lado ou por outro nessa política pública de enfrentamento à pandemia. É isso que a legislação determina, é isso que o STF vem reafirmando em constantes decisões. E o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, na qualidade de controlador do poder público, ele exigiu que o poder público, de fato, apresentasse esses estudos científicos para essa tomada de decisões. Na parte de fraudes e de controle de legalidade dos contratos, essa tomada de decisões céleres também procurou conciliar, ao mesmo tempo, a necessidade de viabilizar que o poder público realizasse de forma célere a contratação dos equipamentos, dos insumos e dos serviços que ele precisava prestar para a sociedade para combater essa doença, mas, por um outro lado, que essas contratações fossem feitas de forma legal, observada a economicidade, o valor do contrato, sem superfaturamento, sem direcionamento de ações. Então, esses contratos emergenciais que foram celebrados pelo poder público, eles foram fiscalizados em tempo real pelo Ministério Público e nós tivemos a cautela de, ao mesmo tempo em que reprimimos e prevenimos os danos ao erário, nós não inviabilizamos a contratação de insumos, equipamentos e serviços essenciais para a prestação desse serviço que a população tanto precisa. Promotor, nesse período de pandemia do novo coronavírus, qual tem sido a importância daquelas ações extrajudiciais promovidas pelo Ministério Público, como, por exemplo, os termos de ajustamento de conduta e as recomendações do Ministério Público para a busca de soluções rápidas, ágeis, que não precisem da mediação da Justiça? O Ministério Público contemporâneo sempre busca essa atuação resolutiva, justamente porque ela traz uma série de benefícios à sociedade, que é justamente o cliente, o destinatário e o patrão do Ministério Público. Então, nós sempre prestigiamos a tomada através da mediação, através de todas essas formas de autocomposição, pela esfera administrativa e extrajudicial, tentar chegar a uma solução para esses conflitos e entregar para a sociedade de forma mais célere e mais efetiva a solução para esses problemas mais graves. E não foi diferente com a força-tarefa. Nós tentamos ao máximo, em todos os casos, sempre antes de ajuizar uma ação civil pública, eram expedidos diversos ofícios e diversas recomendações para tentar resolver a questão de forma extrajudicial. Nesse sentido, eu cito aqui que foram expedidas 83 recomendações pela força-tarefa para os órgãos públicos e privados que eram investigados. No entanto, a maior parte dessas recomendações elas foram direcionadas ao governo do estado do Rio de Janeiro, que muitas das vezes sequer responderam a essas recomendações, nem justificando eventual não atendimento. Diante dessa inércia e dessa omissão específica, causando aí um grande risco de dano a interesses fundamentais importantíssimos, como a vida e a saúde da população, não houve ao Ministério Público outro caminho que não o ajuizamento de diversas ações civis públicas. Ô, promotor, e a Força-Tarefa atuou em todos os 92 municípios fluminenses e houve necessidade de uma atuação mais enérgica, mais veemente em alguns desses municípios? A Força-Tarefa, na verdade, ela não é um órgão de execução, Ela é um órgão criado temporariamente pelo Procurador-Geral de Justiça por meio de uma resolução para prestar auxílio aos promotores naturais. Então, nós, a todo momento, respeitamos o princípio do promotor natural, que é o princípio muito caro para a instituição Ministério Público. O que significa isso? Significa que a Força-Tarefa ela só atuou, e de fato ela só poderia mesmo ter atuado, quando o promotor natural, que é aquele titular da atribuição para aquele caso
concreto, nos solicitou o auxílio. Então, a gente nunca passava por cima do promotor natural. Quando nós éramos provocados pelo promotor natural para trabalhar em conjunto com eles, nós prestávamos o auxílio e atuamos aí em diversos municípios pelo estado do Rio de Janeiro. Os principais procedimentos investigatórios que tramitaram na Força Tarefa tinham como reclamados o estado do Rio de Janeiro, propriamente dito, o município do Rio de Janeiro, que é a capital, pela sua relevância importante como metrópole, a região metropolitana, e dentro da região metropolitana a gente pode destacar aí o exemplo do município de Duque de Caxias. Tivemos diversos procedimentos que prestamos auxílio ao promotor natural da saúde no município de Duque de Caxias. Em relação ao interior do estado, podemos citar diversos procedimentos relacionados à transparência, ao isolamento social, que nós prestamos auxílio ao promotor com atribuição em Rio Bonito. E o senhor pode citar, promotor, algum caso que considera emblemático na atuação da Força Tarefa no que diz respeito ao controle prestacional de políticas públicas? Então, esse caso do isolamento social, nós atuamos não só no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, mas em diversos outros municípios. Eu posso citar como exemplo o estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público, junto com a Defensoria Pública, que foi uma parceira da Força Tarefa, expediu recomendação ao governo do estado do Rio de Janeiro para que apresentasse os estudos científicos e técnicos que embasassem a sua decisão de flexibilização ou não do isolamento social. Isso levando em consideração as peculiaridades sociais, econômicas, culturais e específicas do estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, levando em consideração os índices de saúde pública, né? A curva, como ela estava subindo, a curva de contaminação, a quantidade de mortes, a quantidade de leitos, a quantidade de respiradores, ou seja, o Ministério Público, portanto, expediu essa recomendação, né, com base lá no artigo 3º da Lei 13.979, que fala que o gestor público ele é obrigado a, todas as vezes que ele for instituir alguma medida de isolamento social, a fundamentá-la com esses estudos técnicos e científicos. Nós não obtivemos resposta por parte do governo do estado do Rio de Janeiro a essa última recomendação. Portanto, outro caminho não houve, senão o ajuizamento de uma ação civil pública conjunta em litisconsórcio, né, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em face do Estado do Rio de Janeiro. Não que nós fôssemos contra o isolamento social. Essa questão ela envolve muito da discricionariedade administrativa, da separação dos poderes. O gestor público ele tem uma margem de discricionariedade técnica na tomada dessas decisões, e nós sempre respeitamos essa separação dos poderes. No entanto, o mesmo gestor público e a mesma Constituição que assegura a separação dos poderes determina que os princípios e os direitos fundamentais, como a vida e a saúde, sejam atendidos, que os princípios da prevenção e da precaução em matéria de saúde pública sejam atendidos. E essa mesma Constituição da República, interpretada pelo STF por meio de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, de reclamações, ou seja, por meio de decisões vinculantes do STF, o Supremo Tribunal Federal, ele determinou que todo gestor público tivesse a obrigação de fundamentar a sua decisão com base em estudos técnicos e científicos. E como isso não foi feito no estado do Rio de Janeiro, nós ajuizamos essa ação civil pública, ganhamos uma tutela de urgência. E tanto essa tutela de urgência quanto o pedido do Ministério Público nunca foram para impedir a flexibilização, e sim para que o Estado apresentasse os seus próprios estudos. Em momento algum, o Ministério Público quis se substituir ao Estado e apresentar um estudo próprio. Esse estudo que nós pedimos, eles deveriam ser apresentados pelo próprio Estado do Rio de Janeiro. E a partir da conclusão desses estudos, caso esses estudos dissessem que poderia flexibilizar, que fosse então feita a flexibilização com todas as etapas e toda a responsabilidade de forma gradual. E se esse estudo dissesse que não era a hora ainda de flexibilizar, que não fosse flexibilizado até que essa hora chegasse. No entanto, a decisão de primeiro grau de jurisdição do juízo da Vara da Fazenda Pública, ela foi reformada, essa tutela de urgência, ela teve seus efeitos suspensos por decisão da presidência do Tribunal de Justiça, inconformados o Ministério Público pela Força Tarefa, pela assessoria do Procurador-Geral, pela Subprocuradoria Civil de Assuntos Cíveis, junto com a Defensoria Pública, ajuizamos uma reclamação constitucional
junto ao STF, pedindo justamente que fosse observada essa obrigação de apresentação dos estudos científicos. A liminar foi indeferida no plantão, a nossa liminar foi indeferida no plantão do STF durante o recesso pela presidência do STF, e atualmente nós aguardamos o julgamento de mérito e interposição de recurso para temos esperança de conseguir a reforma dessa decisão no STF para que o Estado, assim como em outra ação pedimos um pedido semelhante em relação ao município do Rio de Janeiro, cumpram o seu dever legal e cumpram as decisões do STF de apresentação desses estudos científicos. Isso é imprescindível no entendimento da força-tarefa para salvaguardar a vida da população fluminense. Promotor, eu gostaria que o senhor nos contasse quais ações merecem destaque em 3 áreas específicas de atuação do MPRJ. São elas: meio ambiente, direitos dos consumidores e proteção das pessoas vulneráveis. Na questão do meio ambiente, um bom exemplo é a atuação conjunta que foi feita da Força Tarefa, junto com o CAU Ambiente e com o GAEMA, que é o Grupo Especializado em Meio Ambiente do Rio de Janeiro, em que nós elaboramos em conjunto um documento chamado Recomendações para o Manejo de Resíduos Sólidos em Contexto de Pandemia do Covid-19. Esse documento ele contém as principais orientações para o gestor público sobre a forma como ele vai lidar com o lixo, né? Como vai ser feita a coleta, como vai ser feita a varreção da rua, como que ficaria a coleta seletiva, se continua, se não continua, quais são as cautelas e as medidas, né, mitigatórias para evitar a disseminação desse novo coronavírus. Então, um documento que foi elaborado, um documento técnico, que foi elaborado pela Força Tarefa, em conjunto com o CAU e com o GAEMA, e nós replicamos essa forma de atuação junto a todas as promotorias do Estado com atribuição em meio ambiente. No meio ambiente, podemos citar ainda a questão do licenciamento ambiental dos cemitérios. Também nós replicamos junto aos colegas, também através de parceria com o CAU e com o GAEMA, uma documentação farta com todos os indicativos e diretrizes técnicas relacionadas ao licenciamento ambiental em contexto da pandemia do coronavírus. E, finalmente, no meio ambiente, podemos citar ainda um caso em que o meio ambiente deu causa a uma solução de um problema e também foi positivamente impactado na consequência, que é o hospital lá São Judas Tadeu, em Itaboraí. Era um hospital privado que não estava em funcionamento, e aí o município do Rio de Janeiro ele resolveu desapropriar aquele estabelecimento hospitalar que estava desativado, justamente para atender também a população com Covid. E para poder pagar o valor dessa indenização ao proprietário da desapropriação, o Ministério Público ele utilizou um dinheiro, 4 milhões, pouco mais de 4 milhões de reais, que o Ministério Público obteve com o TAC do Comperj. É um TAC de natureza ambiental que foi celebrado com a Petrobras, o Estado do Rio e o INEA, em razão da implementação de um empreendimento naquela área de Itaboraí. Nós conseguimos, como medida compensatória, alguns valores, e parte desse valor de 4 milhões e pouco, ele foi utilizado, portanto, pela Prefeitura para pagar a desapropriação dessa clínica particular, que virou um hospital público. E a pertinência com o meio ambiente não está apenas na origem da verba, que foi um TAC ambiental, mas também na forma de operação desse hospital. Apesar do objetivo principal do hospital é prestar o serviço de saúde, toda a questão dos resíduos sólidos hospitalares e do esgotamento sanitário desse hospital, tudo foi elaborado no projeto por exigência do Ministério Público, da Força Tarefa, com base em informação técnica elaborada pelo nosso GAT ambiental, do MP. Tudo isso foi feito de forma ambientalmente adequada. Então, mais um exemplo em que o meio ambiente foi satisfatoriamente contemplado pela atuação dessa força-tarefa. Em relação ao consumidor, nós podemos citar como atuação da força-tarefa os casos do transporte coletivo de passageiros, né? Então, temos um caso de transporte intermunicipal, em que ajuizamos uma ação civil pública em face de uma concessionária desse serviço público, que é a concessionária Rio Ita, para ela poder operar de forma adequada, respeitando a legislação estadual e os decretos estaduais, no que concerne a obrigatoriedade da utilização de máscara, tanto pelo motorista, pelo trocador, como pelos usuários do serviço público, além de respeitar o distanciamento dos passageiros, a lotação máxima nos coletivos, tudo de forma gradativa, de acordo com a fase de progressão da flexibilização do isolamento social. Essa questão também do transporte
Público de Passageiros também foi objeto de atuação na Força Tarefa no município do Rio de Janeiro, pelo transporte intramunicipal de passageiros no BRT. No final de julho, nós expedimos 13 recomendações para essas concessionárias do serviço público e para o próprio município, na pessoa do secretário municipal de transporte, para que eles também observassem todas essas normas específicas para o transporte de passageiros em momento de pandemia. E, finalmente, no que concerne à proteção das pessoas mais vulneráveis, a Força Tarefa também ajuizou uma série de ações e prestou auxílio em diversos procedimentos, e a gente pode exemplificar aqui com o caso da ação civil pública, que foi ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, em relação às instituições de longa permanência de pessoas com deficiência, para que fossem implementadas medidas preventivas e mitigatórias contra a disseminação do novo coronavírus nessas instituições, na proteção dessas pessoas mais vulneráveis. Podemos citar um outro exemplo, em que o Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio da Força Tarefa, ajuizou ação em face do Estado do Rio de Janeiro para que implementasse diversas medidas na área de assistência social. E, portanto, o Ministério Público procurou, através dessas ações civis públicas de assistência social, fornecer elementos até para que a população tivesse subsistência, ter o que comer para poder respeitar o isolamento social, essas pessoas mais vulneráveis, e ficar dentro de casa respeitando o isolamento social. E, por último, na parte das pessoas mais vulneráveis, podemos citar também a ação civil pública ajuizada em face do município do Rio de Janeiro, exigindo que o município apresentasse, elaborasse e desse transparência para a população de um plano de gestão de óbitos. Isso está diretamente relacionado aos direitos humanos, à dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que, principalmente as pessoas mais vulneráveis, muitas vezes elas não têm acesso às informações. Então, quando o ente querido acaba falecendo por conta do Covid, essas pessoas encontram uma série de dificuldades, seja na hora da emissão da certidão de óbito, seja pela forma como vai ser feito o acondicionamento desse corpo do cadáver, o transporte desse cadáver até o cemitério, seja aonde que esse corpo vai ser enterrado, se o cemitério está ou não licenciado. Então, toda essa questão do ciclo do óbito, todo esse plano de gestão do óbito, nós identificamos que eles não estavam devidamente mapeados e, diante dessa omissão específica do município do Rio de Janeiro, nós ajuizamos, portanto, uma ação exigindo não só que ele elaborasse, mas principalmente que ele desse publicidade e transparência para esse plano de gestão do óbito. E o programa de hoje termina por aqui. Reveja esta edição nas reprises exibidas pela manhã na TV Justiça. Segunda-feira às 9h30, sexta-feira às 11h30 e sábado às 6h30. Se quiser rever os programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube, se inscreva e ative as notificações. Nos acompanhe também pelas redes sociais e não deixe de nos enviar suas dúvidas, críticas ou sugestões. Entre em contato conosco também pelo nosso e-mail. O MP Cidadão está disponível em podcast, nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Se cuide, um forte abraço e até mais!